Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o salário maternidade no âmbito do regime geral de previdência social. Esse benefício tem grande importância dentro do sistema, tendo em vista sua larga aplicabilidade. Tá? Um benefício que vem sendo ampliado para proporcionar proteção a várias circunstâncias que podem acometer a vida das seguradas ou dos segurados da previdência social. Vamos lá, esse benefício, para que vocês tenham noção, a base normativa que o respalda, ele tem lá um amparo constitucional no artigo 201, inciso 2. A Constituição, nesse dispositivo, ela ampara a maternidade, principalmente a gestante, no âmbito de proteção do salário maternidade. Então, a Constituição criou todo um ambiente propício ao desenvolvimento das legislações no que tange à proteção da maternidade, com especial atenção às gestantes. Essa norma constitucional, ela encontra-se regulamentada atualmente no âmbito do regime geral de previdência social pela Lei 8.213, dos artigos 71 a 73. Esses dispositivos vão, em tese, detalhar e constituir o direito advindo daquela norma constitucional. Então, o direito ele é constituído pela lei, a Lei 8.213, ele quem traz essa concretude ao direito dos segurados e das seguradas da Previdência. E, logicamente, a lei precisa de um detalhamento, de uma norma infralegal para sua fiel execução, e isso é dado pelo Decreto 3048, nós colocamos aqui para vocês, os artigos 93 ao 103 vão disciplinar na minúcia dos dispositivos legais como será amparado os segurados e seguradas da Previdência Social no que se refere ao salário maternidade. Esse benefício, agora a gente já começa a evoluir para um aspecto conceitual. Ele tem lá a disciplina na lei e até por uma interpretação doutrinária, sendo uma garantia que eu coloco aqui para vocês, se quiserem acompanhar no slide, que vai amparar uma necessidade social daquele segurado ou daquela segurada. A gente sai um pouco de um cenário até então visto dos benefícios em espécie, em que ali estaria diretamente relacionado a um risco social do trabalhador. Quando a gente falou de um auxílio por incapacidade temporária, nós estávamos falando de uma situação, seja advinda de um acidente ou de uma doença, que leva a uma impossibilidade laborativa. Quando a gente traz para o âmbito do salário maternidade, da proteção à gestante, não necessariamente nós estamos envolvendo uma situação de risco. A gestante, na verdade, ela está ali num ambiente em que ela está propícia digamos, a gerar vida, trazer ao mundo uma nova criança, e essa é uma perspectiva que traz para ela não um risco, a sua atividade laborativa, mas sim uma necessidade social de uma tutela do legislador para que aquele filho, ao nascer, possa ter todos os cuidados necessários para o seu pleno desenvolvimento. Essa é a perspectiva inicial pela qual foi criado o salário maternidade, justamente para levar uma tutela que garanta àquela mãe tempo e uma desvinculação da atividade laborativa para que ela consiga ali dar uma integral atenção, cuidado, essencialmente no que tange a amamentação, dentro daquele período estabelecido pelo legislador. Então, quando a gente começa a entrar na seara do salário maternidade, a gente identifica como aquela finalidade trazida pelo legislador como a tutela de uma situação de necessidade social, tá certo? Então essa é uma premissa que a gente tem que partir quando a gente estuda o salário maternidade. Só que nessa evolução doutrinária que aqui a gente aponta, o salário maternidade ele nasceu com esse intuito de proteger a gestante, seu filho recém-nascido, nessa busca proporcionando a ela ganhos, rendimentos, mesmo sem atividade laborativa. Só que esse benefício ele evoluiu, ele começou a se diferenciar
no que se refere à proteção gerada, muitas vezes tutelando situações até então não previstas, como na adoção, a guarda para fins de adoção, ou até mesmo numa situação de aborto não criminoso. Então hoje o cenário de aplicabilidade do salário maternidade, ele é bem diverso. Ele pode ser aplicado em diversos cenários, seja num parto, seja numa adoção ou na guarda para fins de adoção, seja até mesmo num aborto. Numa situação de adoção, como a gente coloca aqui, a intenção da lei é buscar que aquele segurado ou segurada possa ter tempo necessário ao estreitamento das relações familiares, daquela criança que acaba de ser adotada ou cuja guarda já foi deferida em favor daqueles pretensos pais adotantes, certo? Coloca aqui também uma situação do aborto não criminoso como passível de concessão do salário maternidade, porque é uma situação também hoje tutelada pela lei, e o objetivo do legislador é proporcionar um tempo, logicamente mais reduzido, mas onde aquela mãe, né, que acabou de passar por um evento dessa natureza, ela possa se reequilibrar física e emocionalmente para o devido retorno ao mercado de trabalho. Então esses são os cenários que o legislador hoje constrói para aplicar e conceder o chamado salário maternidade. Voltando ao ambiente constitucional, tá? Só para a gente deixar isso registrado, como eu falei, toda essa perspectiva que já foi agora demonstrada, ela tem um respaldo no Constituinte. Então, o Constituinte, lá já originário, quando da edição da Constituição de 88, ele já trouxe a perspectiva de proteção da gestante, garantindo para esse benefício um nítido caráter previdenciário. É aquela perspectiva previdenciária onde aquela mãe adotante, ou aquela mãe que vai dar à luz ao seu filho, aquela mãe que perdeu, né, por uma situação prematura a gravidez, não foi à frente, acabou sendo interrompida de forma não criminosa, essa mãe ela precisa de um amparo de natureza previdenciária para que ela se sinta resguardada, possa proporcionar condições de desenvolvimento para o seu filho ou de estreitamento da relação familiar e para um futuro retorno ao mercado de trabalho. Então essa perspectiva aqui que nós colocamos da tutela a uma necessidade social, ela tem amparo, como nós já dissemos, no artigo 201, inciso 2 da Constituição Federal, e é bom que isso fique bem registrado, fique bem, em tese, conhecido. Quando a gente sai de uma perspectiva constitucional e começa a emergir numa perspectiva do legislador infraconstitucional, nós vamos ver que o legislador ele conceituou, ele disciplinou o salário maternidade lá dos artigos 71 em diante da Lei 8.213, trazendo a seguinte perspectiva. Vejam lá e acompanhem comigo nesse slide. A lei traz a seguinte definição: o salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início no período entre o 28º dia antes do parto e a data da ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade. Então, o artigo 71 da 8.213 vai trazer para nós uma definição sobre o aspecto do salário maternidade em razão de situações como o parto. Então, vem a lei e fala, olha, em casos de parto, o benefício vai ser concedido em favor da gestante, né, mãe, que acabou de dar à luz ao seu filho, mas esse benefício pode iniciar do 28º dia que antecede o parto até a data da ocorrência deste, perdurando-se por 120 dias a partir daquele momento. Então essa é uma regra que se aplica de forma geral aos segurados. Mais à frente vamos poder identificar outras situações que alargam esse prazo aqui mencionado. Só é bom a gente já entender que o legislador estabeleceu um marco pré-determinado de gozo da proteção.
O salário maternidade, diferente de todos os outros benefícios do regime geral de previdência social, ele é um benefício que já tem um período pré-determinado para usufruto desta garantia. Então a lei estabelece um marco inicial e um marco final. É uma perspectiva já de benefício com durabilidade estabelecida em lei. E no caso do parto, 120 dias a contar deste, ou se o afastamento ocorrer antes, até a partir do 28º dia que antecede esse fato. Então, por exemplo, a gestante está lá, digamos que uma empregada, está buscando levar a gravidez até o último dia, vou trabalhar até o dia anterior ao parto, só que no 10º dia que antecede o parto, por exemplo, ela tem uma situação e o médico dá um atestado para que ela fique quieta, fique lá de resguardo e possa, em tese, levar a gravidez até o momento daquele parto que estava programado. O que acontece? Ao se afastar no 10º dia que antecede o parto, ali não há uma perspectiva de gozo de algum outro benefício por incapacidade temporária, como poderia ocorrer se o afastamento fosse bem precoce naquele curso da gestação, certo? Então, por exemplo, uma gestante que se afasta no 4º mês de gestação em razão de uma situação de gravidez de risco, ela pode gozar do auxílio por incapacidade temporária até o momento da ocorrência do parto, a partir desse momento, cessando um para iniciar, aí sim, o salário maternidade. Agora, se ela se afasta dentro desse período entre o 28º dia e a data do parto, ali já inicia o gozo da proteção, chamada salário maternidade. Então, existe a oportunidade, nas situações de parto, daquela mãe gozar de uma proteção até mesmo antes do nascimento do seu filho, desde que haja o afastamento neste interregno que está aqui apresentado pelo legislador. Então essa é uma definição, uma conceituação trazida pelo legislador em razão das situações de parto. Vem a lei ainda no artigo 71A, estabelece a oportunidade de proteção do segurado ou da segurada. Então aqui a gente já tem uma ampliação para todos os gêneros, seja homem ou mulher, desde que adotante, ele pode gozar também de um salário maternidade. Pelo mesmo prazo, ou seja, os 120 dias, a contar da guarda judicial que for deferida em favor daquele pai ou daquela mãe, ou da efetiva adoção, do ato de adoção por aquele pai ou aquela mãe, fazendo daí nascer um dos fatos geradores da proteção previdenciária. Então essa é uma situação mais nova, mais recente, que veio a ampliar o espectro de proteção do benefício de salário maternidade, amparando mães ou pais que são adotantes, estão adotando uma criança, certo? Essa criança, logicamente, está dentro das proteções que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, o processo de guarda e de adoção, guarda para fins de adoção e adoção estarão por lá regulados e tem repercussões jurídicas no âmbito da Previdência Social, a concretização dessas situações jurídicas. Beleza? Bom, uma situação final que depois nós vamos poder também tratar é a definição em torno da proteção do salário maternidade em casos de aborto não criminoso. Tá? Diz a lei, embora seja omissa quanto ao detalhamento deste fato gerador, a gente encontra essa previsão normativa no decreto 3048 de 99, no parágrafo 5º do artigo 93, como aqui mencionado, destacado. E a situação que é colocada é justamente essa: a gestante vai apresentar um atestado médico, onde ali estarão definidas as situações, bem em tese demonstrada a situação da ocorrência de um aborto não criminoso, e a partir disso a oportunidade de concessão do benefício por 2 semanas. 2 semanas é o prazo que foi estabelecido em lei
para proporcionar uma proteção em favor da mãe que perdeu precocemente, né, teve interrompido, vamos falar assim, precocemente aquela gestação, numa situação que não se configure como crime. Bom, vamos lá. Agora um ponto interessante, onde a gente começa a destacar as situações necessárias para a concessão de um salário maternidade. Como a gente vem sempre apontando nas nossas videoaulas, entender os requisitos inerentes à concessão de cada um dos benefícios previdenciários é algo elementar para aquele operador do direito previdenciário. Qualquer pessoa que pensa em atuar no direito previdenciário, ter um escritório de advocacia ou uma consultoria previdenciária, seja qual for a situação, você tem que ter uma noção bem intensa em torno dos requisitos que são indispensáveis à concessão de qualquer das proteções do regime geral. E o que se refere ao salário maternidade, nós vamos ver aqui, são 3 os requisitos básicos para a demonstração do direito e a concretização desta garantia. O primeiro requisito a ser demonstrado, tá, nós vamos depois poder detalhar isso um pouco mais, é a comprovação do fato gerador. Seja parto, seja o aborto, seja a guarda para fins de adoção, seja a própria adoção, qualquer que for a situação que a lei ampare, ela tem que ser comprovada. Tá? Então vai se comprovar a ocorrência daquele fato que será gerador da proteção. Então o fato gerador é justamente aquele fato que, devidamente demonstrado, traz à luz a oportunidade de uma proteção previdenciária. E esse é o primeiro cenário a ser, em tese, demonstrado para o INSS, para a Previdência Social. Olha, tem direito ao salário maternidade porque está aqui comprovado a ocorrência de um parto, um nascimento, uma certidão de nascimento. Tem aqui uma certidão judicial de guarda para fins de adoção. Tem aqui uma decisão judicial que concretizou a adoção, estabeleceu aquele ato de filiação e ali também se concretiza um fato gerador da proteção previdenciária. Ou tem um atestado médico que demonstra a ocorrência de um aborto não criminoso. Essas são as variadas situações que se configuram como fatos geradores da proteção e que devem ser demonstradas para que o direito seja reconhecido. Beleza? Segundo ponto, no momento da ocorrência do fato gerador, tem que se comprovar o vínculo previdenciário, o vínculo com o sistema de previdência social. Então a lei exige que sejam demonstrados seja demonstrada a qualidade de segurado ao tempo da ocorrência do fato gerador. Então, ao tempo da ocorrência daquele fato que está sendo demonstrado, também vai se averiguar a existência ou não daquela relação jurídica previdenciária, que leva para aquela pessoa o que nós denominamos de qualidade de segurado. Então esse é o segundo elemento de relevância no reconhecimento do direito ao salário maternidade, que é a demonstração da qualidade de segurado. Por fim, temos a chamada carência. Carência, número mínimo de contribuições mensais, indispensáveis à demonstração daquele direito. E no caso do salário maternidade, nós temos a carência, só que essa carência ela não é exigida para toda e qualquer qualidade de segurado. A lei faz uma distinção, ela coloca de um lado qualidades de segurado, categorias de segurado que não demandam a comprovação da carência, no caso é a empregada doméstica e o trabalhador avulso. Então essas 3 qualidades, empregado doméstico e trabalhador avulso, não tem que comprovar um número mínimo de contribuições mensais, bastando os 2 primeiros requisitos que já foram aqui apontados. Por outro lado, a lei estabeleceu que, nos casos de contribuinte individual, segurado facultativo e o segurado especial, tem
necessariamente comprovar o cumprimento da carência mínima, que no caso é de 10 contribuições mensais. Então tem que comprovar que já tem aquelas 10 contribuições mensais anteriormente à ocorrência do fato gerador. Essa é uma perspectiva que é exigida de forma clara para segurado contribuinte individual e segurado facultativo, só que para os segurados especiais, eu coloco aqui, nós vamos poder detalhar isso no final, isso é uma questão até que depois eu vou voltar aqui em cada um dos requisitos, eu vou colocar ao final. Os segurados especiais têm um tratamento diferenciado conforme o artigo 39 da lei. Bom, mas vamos voltar aos requisitos para a gente conseguir detalhar cada um deles, ir na minúcia da ocorrência de cada um dos requisitos legais. Quando a gente fala no primeiro requisito, a comprovação do fato gerador, quando se refere ao parto, para fins legais, vai ser todo e qualquer evento que ocorra a partir da 23ª semana de gestação ou entrada no 6º mês de gestação. Tá? São marcos que se coincidem, né? O início da 23ª semana de gestação ou o início do 6º mês de gestação. Qualquer evento que ocorra a partir desse marco temporal, ele é reconhecido pela lei como parto e gerará proteção nestas condições. Olha, então, se por acaso ocorre aquela figura que no direito às vezes é muito estudada para diversos outros fins, do natimorto, aquela criança porque por algum problema ela, digamos, não nasceu com vida, essa situação seria uma situação reconhecida pela lei como parto? Sim. Todo evento que ocorra a partir da 23ª semana, independentemente do seu resultado, ou seja, nasceu com vida ou não, esse evento gerará para a mãe um direito ao salário maternidade na condição de ocorrência de um parto, tá certo? Marque, isso é de grande relevância porque, infelizmente, ocorrerão situações, né, em que aquela mãe ela não vai ter o seu filho para cuidar, né? É uma situação até muito dura, de intensa emoção e sofrimento, muitas vezes gerar uma certidão de óbito de uma criança que nasceu já sem vida, ter todos os procedimentos fúnebres, e essa é uma situação que terá garantia de proteção na mesma intensidade e dimensão de uma mãe que deu à luz ao seu filho, nasceu com vida, está lá sendo amamentado e se desenvolvendo nos primeiros meses ali a partir do parto. Então vejam que as situações são bem distintas, mas são isonomicamente tratadas pelo legislador previdenciário. A situação do aborto não criminoso, basta a sua ocorrência e a sua demonstração com todo um relatório médico trazido por quem acompanhou aquele fato. Então, alguém que busca, né, ter a garantia de um afastamento por meio do salário maternidade, ela vai ter que trazer para a Previdência Social a demonstração de que ocorreu aquele fato e existe uma certificação daquele fato por meio de um atestado médico, com indicação de CID específico, entre outras informações que são necessárias para se detalhar a ocorrência de um aborto e demonstrar a sua existência independentemente de ato voluntário ou criminoso da parte daquela mãe. Beleza? Então, aqui também é interessante detalhar essa situação que é estabelecida pelo legislador da Previdência Social. A adoção, como aqui a gente menciona no nosso slide, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, vai ser esse ato jurídico, né, no qual o indivíduo é permanentemente assumido como filho por uma pessoa ou por um casal que não são os pais biológicos da criança. Então esse ato vai ser um ato que vai se conformar
como um ato de assunção de responsabilidades em torno de uma filiação, em que, a partir do seu deferimento, ele será um ato jurídico perfeito, cuja filiação ali se estabelece, né? Filho adotivo, ele é identicamente tratado no sistema como um filho biológico, beleza? E o pai ou a mãe também poderão ter a oportunidade de gozar de uma proteção, né, da Previdência Social nos mesmos patamares que é concedido ao parto, ou seja, na perspectiva, né, temporal. A guarda para fins de adoção. A guarda é um ato que não se confunde com a adoção, né? É um atributo do chamado poder familiar, não, como eu coloco aqui, não se exaure nele. O poder familiar é algo mais amplo, onde ali dentro se insere a guarda, né? Não pode se confundir a guarda com o poder familiar, porque são situações distintas. O poder familiar só vai ser constituído mesmo a partir do ato concreto de adoção, enquanto a guarda para fins de adoção é uma primeira assunção de atribuições e de cuidados com aquela criança para justamente proporcionar, né, uma afinidade, um estreitamento dos laços e já um poder sobre aquela criança, né, que vai ser digamos, vai se atuar ali em torno daquela criança que será adotada. Então a guarda é um instituto, né? É um instituto que garante direitos, deveres para o guardião, e num processo de adoção é um meio de se já preparar terreno para um passo sequencial, que é a concretização da adoção. Faço só uma parte aqui, o seguinte: embora nós estejamos falando de guarda para fins de adoção e adoção, esses eventos eles são alternativos, não são cumulativos. Não se pode gozar de uma proteção quanto da guarda e uma nova proteção depois quanto da adoção. É um ou outro. Um pai que adota e, quando da concessão da guarda, ele já busca o direito, ele vai ter esse direito reconhecido. Agora, isso não quer dizer que numa futura adoção ele terá novamente essa oportunidade. Isso o legislador não entendeu desta forma. Ele entendeu como situações alternativas a critério dos adotantes. Então aqui fica, de certo modo, dentro do critério a ser escolhido por quem vai adotar, quando, né, será o melhor momento para se gozar da proteção previdenciária. Não se garante ambas as situações num processo de adoção. Voltando a nosso trâmite em torno dos requisitos legais, a gente tem aqui justamente a qualidade de segurado. Qualquer qualidade de segurado. Então, eu discrimino aqui para vocês todas elas. Um benefício de salário maternidade, ele é um benefício de amplo espectro de proteção no que tange ao caráter subjetivo dos participantes. Ou seja, qualquer que for a natureza do vínculo de filiação que a pessoa tenha com o sistema de previdência social, ele vai ter a oportunidade de receber, né, de ter concedido um benefício de salário maternidade. Porque a lei não faz exclusões, ela não faz, né, situações em que afastam certas qualidades de segurados. Ela não faz isso, ela abraça toda e qualquer sorte de qualidade de segurado e proporciona, logicamente, atendido todos os requisitos legais, a concessão deste benefício. Só que essa qualidade de segurado tem que ser comprovada no momento da ocorrência do fato gerador. Muitas vezes se questiona, a pessoa não estava contribuindo ao tempo da ocorrência do fato gerador. Só por esse fato ela perde o direito de ser protegida? Não. Ou
Depende, né? Vamos ter que analisar. Porque a lei proporciona o gozo da proteção até mesmo àqueles que estavam em período de manutenção da qualidade de segurado. Até porque, nesse período, a qualidade de segurado está íntegra, os direitos são preservados, então não há que se falar em perda da proteção. Então, durante o período de graça, permanecem, digamos, viáveis, né, as concessões de salário maternidade. Interessante dizer aqui que, como o salário maternidade, no caso de parto, já pode, a critério muitas vezes da própria parturiente, ser gozado a partir do 28º dia que antecede o parto, a lei vem e cria de forma bem oportuna uma identificação, né, em torno da situação, uma situação bem peculiar, que é aquela perda da qualidade de segurado neste período, entre o 28º dia que antecede o parto e a data deste. Se aquela mãe que está prestes a dar à luz a seu filho perder a qualidade de segurado neste período, a lei preserva seus direitos, garantindo nos termos aqui do decreto seguinte redação: se a perda da qualidade de segurado vier a ocorrer no período do 28º dia anterior ao parto, será devido o salário maternidade. Então, nesse pequeno interregno, ocorrendo ali a perda da qualidade de segurado, não são, em tese, afastados os direitos inerentes àquela proteção. Certo? Vamos agora detalhar a carência, como já há pouco eu vinha falando, a gente passou rapidamente pelos requisitos, entramos de forma um pouco mais vagarosa, um pouco mais detalhada em cada um deles, e agora a gente fecha na comprovação da carência mínima de 10 contribuições mensais ao tempo do fato gerador do benefício. Sendo que eu já destaquei para vocês que essa carência, ela somente é exigida para 3 das 6 qualidades de segurados existentes do sistema. Fora o empregado doméstico, trabalhador avulso, só estão obrigados a demonstrar a carência mínima o contribuinte individual, como aqui destacado, o segurado e segurada facultativo e o segurado especial. Então, somente essas 3 qualidades têm o dever de demonstrar esse terceiro requisito, ficando dispensado para os demais outros, tá? Empregado doméstico e trabalhador avulso. Interessante dizer, e aqui a gente vem detalhando justamente a questão, quando se trata de um segurado especial, nós temos que saber que o segurado especial, por ditame legal, né, o artigo 39 assim estabelece e reforça, ele não tem necessariamente que comprovar contribuições mensais ao sistema. O segurado especial ele tem um tratamento diferenciado, onde, para ele, ao invés de ter que demonstrar as 10 contribuições mensais, ele comprova que exerceu atividade rural na condição de segurado especial pelo tempo mínimo exigido para a carência no momento anterior ao requerimento do benefício, ainda que possa ali haver algum tipo de descontinuidade. Tá? Não é que tem que ter 10 meses, pode ser que teve um mês que aconteceu uma situação extraordinária, isso não desqualificando a condição de segurado, não perderia a oportunidade desta proteção. Então é um tratamento diferenciado, embora o legislador aqui ele foi um tanto quanto, às vezes, trouxe uma previsão um pouco que gera, na prática, muitas controvérsias, porque muitas seguradas especiais, gestantes, normalmente elas não têm aquela capacidade de trabalhar nos 10 meses que antecedem ao parto, principalmente naqueles meses finais. E existem registros de que, no âmbito das agências, quando lá atrás ainda era praticada aquelas entrevistas rurais, a segurada especial, pelo fato de ter afirmado em entrevista que parou de trabalhar 5 ou 4 meses antes do parto, porque não estava mais em condições,
ela teve indeferido o benefício por não ter demonstrado, nos termos da lei, esta atividade rural nos 10 meses anteriores ao fato gerador. Então essa é uma previsão um tanto quanto muito, às vezes, engessada do legislador, que não conseguiu destrinchar bem esse cenário que normalmente acontece com as trabalhadoras rurais em estado em condições de gestação, certo? Uma situação um tanto quanto complicada e muitas vezes controversa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, vamos à duração do benefício. Como eu falei aqui de início, o salário maternidade ele tem já um prazo previamente determinado em lei, um prazo de gozo da proteção. Durante este prazo será concedido o benefício. E aqui eu vim apontando para vocês as situações que dão ensejo a muitas vezes diferenciação entre um e outro prazo de concessão. No caso de parto, seja qual for o resultado advindo dele, lembra que nós apontamos isso mais especificamente, o benefício será de 120 dias. 120 dias corridos ali para o gozo da proteção. A adoção tem o mesmo panorama de proteção. Já teve no passado um panorama diferente, onde o tamanho do benefício era proporcional à idade da criança. Quanto maior a criança, menor era o tamanho do benefício a ser gozado. Só que isso foi alterado, né, sendo padronizado a adoção de criança, a concessão de 120 dias de salário maternidade. Essas situações de 120 dias, elas podem sofrer uma ampliação, que eu destaco aqui para vocês, que está prevista na Lei 11.770 de 2008. Essa lei criou uma oportunidade de ampliação do salário maternidade por mais 60 dias, qualificando as empresas que se adequem a esta sistemática o nome de empresa cidadã. Então, a empresa que consegue se adequar à sistemática estabelecida na Lei 11.770 de 2008, ela passa a ser denominada de empresa cidadã. Em razão desse fato, ela tem a oportunidade de ampliação do salário maternidade por mais 60 dias, totalizando 180 dias de salário maternidade, 120 pela previdência, mais 60 dias pelo abatimento, como eu vou dizer aqui à frente, nos termos da lei, né, do imposto de renda à pessoa jurídica. Bom, só para a gente detalhar, as empresas que podem se adequar aos termos da Lei 11.770 de 2008 são empresas que adotam uma sistemática tributária do imposto de renda à pessoa jurídica pelo chamado lucro real, certo? Onde, quando da declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, você vai poder abater aqueles valores pagos a título de salário maternidade ampliado, né, aqueles 60 dias, no valor devido do imposto de renda. Tá? E, como eu coloco aqui, em cada período de apuração, essa prorrogação do licença maternidade, ela vai ser dedutível não da contribuição previdenciária, mas sim do imposto de renda à pessoa jurídica. O custo, né, financeiro desta ampliação do salário maternidade não é, em tese, identificado pelos cofres previdenciários. Então, o fundo do regime geral de previdência social, ele não sofre o ônus dessa ampliação. Essa ampliação foi garantida por lei e quem está, em tese, sofrendo o ônus financeiro dessa operação é a arrecadação federal do Tesouro Nacional por abdicar de parte do tributo imposto de renda à pessoa jurídica que seria recolhido, né, e é abatido pelo valor do salário maternidade pago. Certo? Então essa é uma situação um tanto quanto complexa e basicamente só ocorre para seguradas empregadas, certo? Ou segurados empregados, adotantes, em situações de empresas de mais larga dimensão,
Empresas que adotam hoje o lucro real são empresas que têm um setor contábil, uma escrituração contábil muito mais detalhada, muito mais enriquecida. Na prática, a grande maioria das empresas brasileiras adotam a declaração do imposto de renda pelo lucro presumido, o que não proporciona essa adequação nos termos da empresa cidadã. Mais um detalhe aqui interessante, o decreto 3048, ele trouxe uma previsão em caso de situações excepcionais, ou seja, risco para a mãe ou para a criança, da ampliação desses períodos por 2 semanas. Então fala lá o decreto, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados em mais 2 semanas, mediante atestado médico específico. Então pode acontecer em situações de risco, então excepcionalidades, de se comprovar por meio de atestado a necessidade de mais 2 semanas de salário maternidade, nos termos de uma previsão trazida exclusivamente pelo decreto 3048 de 99, mas cujo benefício é em favor do beneficiário do sistema. Certo? Beleza? Bom, uma situação aqui também nova, que vale a pena a gente registrar, foi uma trazida pela Lei 13.985, agora de 2020, tá? Que já trouxe até uma modificação, ela se acoplou a uma modificação já anterior, da Lei 13.301, onde, no caso de mães de crianças nascidas até 31 de dezembro de 2019, acometidas por sequelas neurológicas decorrentes da síndrome congênita do Zika vírus, será observado o seguinte: salário maternidade 180 dias. Então a lei, ela criou a oportunidade das mães, seja qual for a qualidade de segurado, aqui não se vincula a empresa cidadã, mas uma mãe que teve o nascimento de uma criança com síndrome neurológica, normalmente a microcefalia, advinda da contaminação da gestante pelo Zika vírus, essa mãe vai ter a oportunidade de um salário maternidade mais largo nos termos da atual Lei 13.985 de 2020. Tá? Então, importante e específica regulamentação da lei para casos em que hoje, até pelo menos nascimentos, até o final de 2019, gerarem crianças com síndromes desta natureza. O aborto nós já dissemos, 2 semanas é o parto de o período, de usufruto da proteção. Então, no caso de aborto, por 2 semanas, aquela gestante pode gozar daquela proteção. Em caso de partos múltiplos, ou até aquela adoção múltipla, a lei não faz distinção, ou goza pelos 120 dias ou 180, dependendo do caso, certo? Mas não temos garantia de benefício diferenciado nos casos de partos múltiplos, e a gente só fala dessa situação num parto múltiplo poder ter aquela ampliação, talvez por ser uma excepcionalidade. Então a mãe teve quadrigêmeos, quíntuplos, teve trigêmeos, o médico pode, mediante o atestado específico, pedir aquela ampliação do decreto por mais 2 semanas, porque aí eu também entendo que entraria uma situação excepcional que mereceria, de certo modo, uma majoração da proteção. Beleza, pessoal? Bom, nesse slide aqui agora e no seguinte, eu vou trazer uma situação que atualmente está sendo praticada, onde, por meio de decisão monocrática, concessão de pedido liminar, o ministro do STF, Edson Fachin, ele estabeleceu um marco inicial do benefício distinto do que o legislador define, só que para algumas situações específicas. O que o Fachin entendeu? O Fachin entendeu o seguinte: olha, a CLT, que trata da licença maternidade, e a Lei 8.213, que trata do salário maternidade, elas devem ser interpretadas nos casos em que
a mãe ou o recém-nascido fiquem internados de maneira diferenciada. Então ele tem o seguinte, olha, quando uma mãe fica internada ou um recém-nascido também fica hospitalizado, eu não posso começar a contar o salário maternidade do momento do nascimento. Esse foi o entendimento do Fachin. Ele entende que o escopo da lei, a finalidade da lei, não foi amparar a mãe hospitalizada ou o filho hospitalizado. Foi ampará-los no ambiente do lar, no ambiente daquele cuidado da mãe. Então ele veio estabelecer o seguinte: a CLT e a 8.213 devem ser interpretados de forma que se reconheça como marco inicial da licença e do salário maternidade a alta hospitalar da mãe ou do recém-nascido, o que ocorrer por último. A concessão da medida deve restringir-se aos casos mais graves, internações que excedam o período de 2 semanas. A liminar foi deferida na ADI 6327, ajuizada pelo Partido Solidariedade. Então essa é uma situação atual, foi bem recente essa decisão do Fachin, e ele estabeleceu uma interpretação conforme os princípios constitucionais, de maneira que o início do benefício não se dá com o parto, se dá com a alta hospitalar da mãe ou do menor, mas sempre em situações graves, em situações em que, como dito ali, muitas vezes a internação excede aquelas 2 semanas que o próprio legislador trouxe como previsão de ampliação do salário maternidade. Certo? Beleza? Bom, então essa é a duração de cada um dos benefícios de salário maternidade, a depender do fato gerador que está sendo analisado. Quanto à renda mensal, a renda mensal ela também tem situações específicas do que se refere ao salário maternidade, porque esse benefício ele não vai ser calculado como a disciplina do artigo 28 da Lei 8.213, com base no que nós chamamos de salário de benefício. O salário de benefício ele não é parâmetro de concessão ou de mensuração ou de liquidação do valor do salário maternidade. O salário maternidade tem regras próprias definidas naqueles próprios dispositivos ali mencionados, 71 ao 73 da Lei 8.213. Como é que a gente vai trazer aqui para vocês? Bom, dependendo da qualidade de segurado, nós temos uma regra específica para identificar o valor do benefício. No caso da segurada empregada, a lei fala em remuneração integral, certo? Remuneração integral. Então, se é segurada empregada, tem que receber durante o período do salário maternidade a mesma remuneração que recebia quando da atividade laborativa. Então essa é uma perspectiva. E essa perspectiva ela é tão protetiva, tão larga, que ela não se limita ao teto do regime geral. Então eu coloco aqui para vocês, não há limite teto, não há abate teto do salário maternidade. Aquele teto hoje, em 2020, praticado em R$ 6.101,06, ele não é limitador do salário maternidade. Pode alguém que receba mais do que o teto continuar recebendo esse valor sem prejuízo da legislação previdenciária. Agora, embora o salário maternidade ele possa ultrapassar o teto do regime geral, sendo pago pelo INSS em patamares maiores que o teto, o artigo 248 da Constituição Federal criou um teto aí sim intransponível, mostrando que os benefícios do regime geral, que podem ultrapassar o teto desse sistema, eles estarão sempre limitados ao teto do funcionalismo público federal, que é o subsídio mensal do ministro do STF, definido lá no artigo 3711 da Constituição Federal. Então, embora o salário maternidade possa ultrapassar o teto do regime geral, ele encontraria um outro teto aí sim transponível. Então você imagina uma mulher, por exemplo, apresentadora de televisão, que ganha um salário muito significativo na empresa, ela ao se licenciar, ao gozar do salário maternidade,
Embora às vezes a remuneração dela é muito superior ao teto do ministro da STF, o máximo que será pago a título de salário maternidade será o teto do regime de servidor público. Beleza? E interessante dizer que nos casos da empregada, a própria empresa ela operacionaliza o pagamento do salário maternidade. Não há que se buscar a previdência social. A própria empresa ela registra a documentação, continua extraindo os contra-cheques ali, só que com referência a pagamento de benefício, e ela vai compensando esses valores pagos nas guias de previdência social que são pagas a título de contribuição patronal. Então a empresa tem as contribuições por ela devidas, e quando ela paga um salário maternidade de uma empregada, ela abre para ela um crédito. Então ela vai fazer um abatimento no que ela deve à previdência social. Então ela faz a compensação na guia de recolhimento da contribuição patronal. Se nós estivermos falando do trabalhador avulso, o trabalhador avulso também tem valor integral da sua remuneração a título de salário maternidade, bem como uma empregada que trabalha para o MEI, ou seja, aquela empregada que trabalha em favor de um microempreendedor individual. Essa empregada vai ter também o direito à remuneração integral, bem como a trabalhadora avulsa. Só que nessas circunstâncias, o benefício é pago diretamente pela Previdência Social. Então tem que ir lá buscar diretamente no sistema do INSS a concessão daquele benefício previdenciário. A empregada doméstica, ela tem uma regra estabelecida na lei, cujo valor do benefício de salário maternidade vai ser o seu último salário de contribuição. Então, o último salário de contribuição da empregada doméstica vai ser o parâmetro para a concessão do benefício. Então, está lá, eu tenho o salário de contribuição anotado na CTPS, é com base nele que se fazem os recolhimentos lá no ex-social, e é com base nele que a Previdência vai pagar o valor do salário maternidade. Então, recolheu sobre X, a base de cálculo vai ser o valor a ser pago a título de salário maternidade. Contribuinte individual e segurado facultativo, essas seguradas têm uma regra específica que vai definir uma média de um período curtíssimo, próximo ao fato gerador. Estabelece o legislador que o valor do salário maternidade vai ser justamente uma média das últimas 12 contribuições vertidas ao sistema. 12 contribuições que serão apuradas no período máximo de 15 meses a partir do fato. Então, ocorreu o fato gerador, eu vou retroagir no máximo 15 meses e vou extrair as últimas 12 contribuições e vou fazer uma média simples, ou seja, 1/12 dessas últimas 12 contribuições. Vou somar todas elas, dividir por 12, encontrar o valor do benefício a ser pago para uma contribuinte individual ou para uma segurada facultativa. Beleza? Essa situação é interessante dizer que foi mais recentemente regulamentada também para a segurada desempregada. Como a segurada desempregada pode buscar o direito ao salário maternidade por estar em período de graça, ela também tem direito a essa proteção. Só que a segurada desempregada, ela não vai ter a garantia da sua remuneração integral. Tá? A empresa não vai ter mais responsabilidade sobre aquela situação, porque já tinha, em tese, mandado embora, e é uma situação que, lógico, vamos ter que avaliar se houve alguma infringência da empresa em casos de estabilidade da gestante. Essas são questões outras, mas se ela, em período de graça, às vezes período de 24 meses, pode ser uma situação, ela engravidou, deu à luz o seu filho, o cálculo do benefício será feito da mesma maneira que o benefício do contribuinte individual e do segurado facultativo. E o segurado especial, ele tem uma regra definida lá no artigo 39,
que é do gozo do benefício no patamar de um salário mínimo, tá certo? O salário mínimo é o padrão de concessão da proteção do segurado especial, embora a lei traga uma questão de uma média, de uma contribuição anual que é feita pelo segurado, mas cuja regulamentação nunca se identificou. Então, não se tem notícia ou previsibilidade desse recolhimento anual pelo segurado. Muitos fazem, logicamente, com base na venda da produção rural, mas não nos patamares que foram estabelecidos pelo legislador, cuja norma permanece sem aplicabilidade. Então a gente vai pela regra geral, que é a concessão de salário maternidade no patamar de um salário mínimo para os segurados, para seguradas especiais. Beleza? Interessante aqui, questão prescricional. Você fala, olha, imagina se uma mãe deu à luz ao seu filho, ali não requereu o benefício, ela pode requerer depois ou tem que ser naquele prazo de 120 dias? Olha, há pouco tempo o legislador até tentou criar um prazo decadencial mais curto para se requerer o benefício. Prazo decadencial este que, não tendo o requerimento, levaria à perda do direito. Então, prazo decadencial. Agora, o direito, isso não foi, em tese, aprovado foi uma medida provisória, isso acabou não passando, acabou ficando revogado pela lei de conversão. Só que permanece o salário maternidade como um direito que não decai ao longo do tempo. Só que as parcelas decorrentes dele estão sujeitas ao prazo prescricional. Então, aqui é bom a gente registrar que o prazo prescricional do salário maternidade são 5 anos. Então, há necessidade de se requerer o benefício no prazo de 5 anos para gozar daquela proteção. Se deixar ultrapassar esse prazo, aí, embora o direito possa até existir, não tendo decaído pelo decurso do prazo, agora, as prestações decorrentes dele não são mais usufruíveis por estarem prescritas, certo? Então, marque aí o prazo prescricional de 5 anos. Um outro ponto interessante é o seguinte, registrou de forma bem coerente o legislador a impossibilidade de um filho gerar mais de um salário maternidade. Então, às vezes, um casal adotando uma criança, ambos não serão detentores do direito, ou um ou outro. Tá? Ou um ou outro vai ser detentor do direito ao salário maternidade. Não há possibilidade de ambos gozarem da proteção, porque a lei diz assim, ressalvado o pagamento do salário maternidade à mãe biológica, não poderá ser concedido benefício a mais de um segurado decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que estejam submetidos a regimes distintos, ou seja, regime próprio. Então, mesmo que esteja submetido a regimes distintos de previdência, entendeu o legislador que é um ou outro que vai gozar da proteção, não ambos, certo? Isso impõe um limitador à concessão do salário maternidade. Uma outra observação interessante é o caso de falecimento daquele detentor do direito. Uma mãe, às vezes no parto ou logo após este, vem a falecer. Aquele pai, aquele companheiro, aquele cônjuge ali, ele pode buscar uma substituição em torno daquele direito que ali se exauriu pelo óbito. Então, muitas vezes, a situação não tão recorrente, mas pode ser que aconteça, e a lei trouxe uma previsão de uma substituição do direito, ou seja, no caso de falecimento da segurada ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário maternidade. Então aqui, o que se tem como norte?
aquele cônjuge sobrevivente que, digamos, via o outro como detentor do direito, ele pode se miscuir, se substituir dentro daquele direito. E ele vai ter que demonstrar, logicamente, todos os elementos inerentes à concessão de uma proteção, qualidade de segurado, carência, se necessário. E ele se substituindo, aquele benefício, caso já tenha sido concedido, vai ser até recalculado à luz daquela qualidade de segurado. Por exemplo, a mulher era uma empregada, estava ali gozando da proteção, no primeiro mês ela faleceu. O marido, contribuinte individual, vai buscar aquele direito perante a Previdência Social, vai ter esse direito reconhecido pelo prazo restante do benefício, mas o benefício não vai ser pago nos mesmos patamares daquele ali para a empregada, vai ser calculado à luz do horizonte daquele que busca a substituição do direito. Interessante dizer, e a lei fala, olha, o pagamento do benefício dessa natureza deverá ser pleiteado. Então, essa substituição tem que ser requerida até o último dia do prazo previsto para o término do salário maternidade originário. Então, aqui a lei criou como se fosse um prazo decadencial para se buscar o direito. Se aquele cônjuge sobrevivente, companheiro sobrevivente, não buscar o direito no prazo do gozo da proteção, ele perde este direito, ou seja, ele decai do direito à substituição daquele benefício. Bom, mais uma observação aqui, a gente já trilhando o final aqui do nosso salário maternidade, só algumas observações para a gente deixar vocês a parte de tudo que o legislador vem parametrizando para a concessão desse benefício. Saibam que, embora seja uma situação muito lógica, o legislador fez questão de há pouco inserir no texto da lei, né, uma assertiva de que, em caso de gozo do salário maternidade, fica obrigada aquela pessoa a se afastar do mercado de trabalho, se afastar da sua atividade, sob pena de suspensão do benefício, certo? Ocorre, não em poucos casos, mas muitas mulheres, por exemplo, mulheres que deram à luz ao seu filho, às vezes profissionais liberais, que passam a gozar da proteção lá perante a Previdência, mas que no mês seguinte já estão tocando sua vida laborativa. Ah, eu sou arquiteto, eu sou dentista, não posso ficar todo esse tempo parado, então estou conjugando, né, o cuidado com o filho, com o retorno da atividade laborativa. Saibam que essa é uma situação que não foi idealizada pelo legislador. O legislador idealizou uma situação de pleno afastamento do trabalho para integral atenção àquela criança. O fato de retornar ao mercado de trabalho desqualifica e desvirtua o que o legislador construiu, levando até mesmo uma penalidade de perda do direito do benefício, ou seja, suspensão daquela proteção pelo retorno ao mercado de trabalho, certo? Então essa é uma situação que, embora lógica, até pouco tempo não tinha isso firmado expressamente na lei, mas foi assim inserido nas últimas modificações do regime geral de previdência social. Beleza? Então, com base nessas informações, a gente encerra aqui o salário maternidade. Agradeço a atenção de vocês, deixo aqui nossa referência do guia previdenciário, certo? Então, um grande abraço a todos, tchau, tchau.